Ok, pessoal, tudo bem? Belezinha? E a aulinha de Química, solubilidade. Então a gente já viu ao longo dos conteúdos passados, ao longo de outros assuntos, a questão de alguns conceitos que são importantes para chegar nesse conteúdo de solubilidade, tá bom? O que você tem que dominar então para chegar em solubilidade? Saber o que é uma mistura homogênea, heterogênea, saber o que é fase, né? Saber quando que é uma substância pura, quando é uma mistura. Tudo isso são conceitos que você tem que dominar para chegar em solubilidade, tá bom? Lembrem lá, mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Fases são as divisões que eu tenho na mistura. E lembrem lá também a questão de substância quando ela é uma substância que ela seja pura ou mistura, também temos em outra videoaula, tá bom? Pura é aquela que é só aquela formada só por aquela substância. Mistura é quando tem a junção de duas ou mais substâncias, tá bom? Então, solubilidade. O que é a solubilidade? A gente vai estudar as soluções, tá? O que é uma solução dentro da solubilidade? Uma solução é o que? É formada pela união de um soluto e um solvente. Então esse termo provavelmente você já conhece do ensino fundamental, né? O que é o solvente e o soluto? O soluto é o que é dissolvido. E o solvente é aquele que dissolve o soluto. Bom? Então, quando eu tenho água e sal, tá bom? Água e sal. Fazer uma água salgada aí. O que foi dissolvido? Sal. Então, ele é o soluto. O que é o solvente? É a água que vai dissolver o sal, que vai dissolver o soluto. Tá bom? Em solubilidade, a gente estuda muito mais componentes que sejam sólidos, dissolvidos e líquidos. Esse é um conceito interessante que é interessante vocês saberem, tá bom? Mas misturas a gente sabe que existem de várias formas, né? Então existe a mistura líquido-líquido, existe água e álcool, por um exemplo. Existe a mistura gasoso-líquido, existe, por um exemplo, refrigerante, né? Mas então, a gente vai se preocupar muito mais com soluções que têm um soluto sólido e um solvente líquido. Nós vamos supor que tivesse uma situação assim. A cachaça, quem é o soluto e quem é o solvente? A cachaça tem basicamente dois solventes ali, o etanol e a água. Qual está em maior quantidade é o solvente, qual estiver em menor quantidade é o soluto. Então, em caso, por um exemplo, de cervejas, tem muita água, então quer dizer que a concentração alcoólica é baixa. Significa dizer que a água é o solvente e o etanol é o soluto. Tem demais solutos ali também, né? Compondo a mistura. Se nós formos analisar assim do ponto de vista, por um exemplo, uma bebida mais forte, como uma cachaça aí de uns 60%, um absinto da vida com 90% de álcool, significa dizer o quê? Que este é o álcool, tá? É o solvente e a água é o soluto, porque ela está em menor quantidade. Tá bom? Então, determinado esse conceito, a gente vai partir para entender algumas coisas sobre a questão de mistura ou não mistura. Eu pergunto para vocês, água e álcool é uma mistura homogênea ou heterogênea? O que é relógio?
Vai para tinim, toca o alarme. E agora, me respondam. Daí vai, a maior parte de vocês vai dizer, água e álcool mistura, então é uma mistura homogênea. É, mas depende da quantidade de sal. Concordam? Se eu tiver muito sal, a água não vai dar conta de dissolver, gente. Ele vai ter que fazer o quê? Vai formar duas fases. O sal não vai dissolver. Então por isso que exercício vestibular é muito bem descrito. Então é colocar pequena quantidade de sal. O sal dissolvido na água. Sabe? Esses tipos de exercícios que vão envolver solubilidade. Então aqui eu tenho conceitos de soluto e solvente. Mas tem um conceito que aparece novo para nós dentro de solubilidade, que é o conceito de coeficiente de solubilidade. É a máxima quantidade de soluto que se dissolve em uma quantidade padrão de solvente. Tá bom? É a máxima quantidade de soluto se dissolve em uma quantidade padrão de solvente, que geralmente é 100 gramas de água. Tá bom? Agora, a gente vai partir de um conceito. Vamos ver se o canetãozinho tá bom aí, o azul. Então, vamos pegar um exemplo. O CS, coeficiente de solubilidade, chamado CS, do NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, é 36 gramas barra 100 gramas de H2O a 20 graus Celsius. O que significa dizer isto? Que o CS do NaCl é 36 gramas para 100 gramas de água. O que quer dizer isso? Significa dizer que no máximo se dissolvem 36 gramas do sal em 100 gramas de água nesta temperatura, tá? Então 36, se eu colocar 38, não vai dissolver, porque dissolve só 36. Bom, vai sobrar sem dissolver 2 gramas, é óbvio. Então, gente, agora nós chegamos a um ponto interessante também. Olha só. Ele dissolve 36 gramas para 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Pois bem, mas por que eu coloquei 20 graus Celsius, será? Por que 20 graus Celsius? É porque 20 graus Celsius é a temperatura que eu tenho. Então a temperatura influencia na questão da solubilidade? Será? Influencia. Então, exemplo de como que a temperatura influencia na questão da solubilidade, gente. Tem ideia? É o seguinte. Exemplos cotidianos. Tentaram fazer café com água fria? Não dissolve, porque a solubilidade do café só é bem aproveitada quando em água quente. Chá. Já fizeram chá com água fria?
Dissolveu o pozinho, o saquinho de chá, não dissolve bem. Tem que fazer, se você quiser beber um chá frio, você tem que ferver a água, dissolver e depois resfriar, porque daí ele já dissolveu. Se ele determinadas substâncias, gelatina, por um exemplo, vai dissolver em água quente e depois resfria. Determinadas substâncias elas só dissolvem bem em elevadas temperaturas. Mas isso não é sempre que aumentando a temperatura dissolve mais. Tem substâncias que aumentando a solubilidade diminui ainda, aumentando a temperatura diminui a solubilidade. Em vez de dissolver mais, dissolve menos. Acontece. São poucos. A maior parte deles sofre influência da temperatura. Alguns mais, alguns menos. E depende muito da temperatura. Alguns descrevem uma curva gráfica que é muito grande, a curva. Outros é levemente inclinada, como no caso do sal de cozinha. Outros eles começam meio sem elevar muito e determinada temperatura ele sobe abruptamente. Acontece isso. Depende muito das forças intermoleculares, a questão da dissolução no solvente. Isso tudo pode ser analisado. Mas isso não é o importante agora. O importante é que vocês saibam isso. Que depende da temperatura? Depende da temperatura. Sim. Tá bom? A questão da solução também é interessante vocês saberem. Que o nome correto é dissolução. Não é diluição. Sabe por quê? Diluição é quando se coloca solvente para tornar a solução com menor concentração, tá bom? Quando eu faço uma dissolução, é porque ele está dissolvendo o soluto ali, tá bom? Tranquilo? Então, agora, continuando. Nós temos, e a questão da dissolução é a chamada solvatação também. Então, a solvatação é quando eu tenho um determinado soluto que está sendo dissolvido, circundado pelo solvente, tá bom? Aqui, gente, nós chegamos a um ponto interessante também, tá bom? A primeira classificação das soluções de acordo com a solubilidade. Então, assim, de acordo com a classificação das soluções, de acordo com a solubilidade, nós temos que uma solução pode ser dita insaturada quando ela tem pequena quantidade de soluto em relação ao solvente. Aqui a gente fala muito mais, gente, com sais e água, tá bom? Sal, obviamente, o que é o sal, quimicamente? É quando ele é um composto iônico formado pela junção de um cátion e um ânion. Mistura de ácido e base forma o sal. Mas poderia ser um composto como o açúcar, por exemplo, que é um composto orgânico também. Entenda. Poderia ser também outro tipo de solvente, por um exemplo, no óleo ou na acetona. Poderia ser tranquilamente. Normalmente a gente usa solutos, sais, solventes, mas varia isso daí de acordo com o que nós temos ali, tá bom? Então aqui, classificação das soluções, ela pode ser insaturada quando uma pequena quantidade de soluto pode ser dissolvida com solvente. Ela pode ser saturada quando ela tem exatamente a máxima quantidade de soluto que se dissolve no solvente.
E existe ainda a supersaturada. Supersaturada é quando ele supera a quantidade de soluto que se dissolve no solvente, causando em alguns casos o chamado corpo de chão. Que o corpo de chão, o corpo de fundo, é porque daí é assim, só você vai fazer um suco, por um exemplo lá, suco em pó, né? Você colocou pó, chegou num ponto onde a água não conseguiu dar conta de dissolver o pó, passou do ponto, sobrou no fundo aquele pozinho sem dissolver, isso é o corpo de fundo. Vai fazer um Nescau, soluto solvente, Nescau soluto, leite solvente. Sobrou no fundo sem dissolver Nescau, significa que ele passou do ponto. Claro, certo é você agitar bem para depois determinar se sobrou mesmo ou não. Às vezes é porque na hora de agitar não mexeu muito bem, né? Então teria que agitar bem para ver se passou, se superou realmente do ponto, tá bom? Isso é um conceito interessante. Então as soluções podem ser ditas insaturadas, saturadas ou supersaturadas. Vamos fazer um exemplinho então para continuar a aulinha agora. Vamos acabando o exemplinho aí, gente. Finalmente passei todas as categorias, olha só. Então, certo sal tem CS 45 gramas para 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Classifique a solução quando adicionamos. Para classificar enquanto insaturada, saturada ou supersaturada. Então o padrão é esse, ó, 45 para 100. Ele colocou 30 do sal em 100. 30 é mais, é menos ou é igual a 45? 30 é menos. Então quando coloco a menos, ela é muito fraca. Ela é insaturada. O termo fraco e forte é um termo que é equivocado. A medida de força é uma medida de interação entre corpos estudada na física, tá bom? Então você foi tomar um café, o café estava muito pouco pó, estava fraco o café.
Pode dizer, não tem problema, mas o ponto de vista científico é errado. Se diz que a solução estava insaturada do ponto de vista do café em relação à água, tá bom? Isso foi o correto, tá bom? Ela é insaturada. Quando colocou 40, era 45 em 100, coloquei 50 em 100, eu coloquei a mais, passou do ponto, ficou muito forte, o pessoal disse, né? Daí quando passa do ponto, ela é super saturada. Bom, não pensem por enquanto em números, tá bom? E se eu coloco 45 do sal em 100 de água? 45 em 100. 45 em 100 é exatamente a quantidade. Daí ela é saturada. Só quando é exatamente o valor, ela é saturada. 44,5. Ela é insaturada, é menos. Tem que ser exatamente o valor para ela ser dita saturada. Tem um livro de química chamado Handbook. Livro de química de mão. Imagine, desse tamanho. Onde tem os dados de solubilidade e outros dados físico-químicos de todas as substâncias. Que você vai encontrar vários solventes e vários solutos que são colocados no solvente. E já teve pessoas que fizeram e colocaram no livro lá, né? Então fizeram as medidas dos solutos e dos solventes e analisaram e colocaram na tabela a variação de acordo com a temperatura aí. Último, letra D, para acabar esse exemplo. Se eu coloquei 80 do sal em 200 de água. 80 em 200, gente. Então era 45 em 100. Aqui é 80, é mais que 45, mas só que é em 200 de água, não é em 100 de água agora. Então vamos pensar. Aqui eu tenho 200 de água. Se eu tiver 45 em 100, em 200 ele vai dissolver quanto? 90. 90 em 200. 80 é menor do que 90. Então ela é insaturada. Eu fiz o cálculo mental, sem usar calculadora ou alguma coisa assim, tá bom? Por enquanto é o que a gente vai fazer. Então, olha, 45 em 100. Em 200 ele dissolve 90. 80 é menor do que 90, então ela é insaturada. Tranquilo? Vamos para concluir a aulita de hoje, completar uma tabelinha bonita aqui, só que eu tenho que apagar o quadro, né? Isso que demora um pouquinho, a gente tem que apagar o quadro, tá bom? Vai demorar um pouquinho para apagar o quadro, mas tirando isso, vai rapidinho aqui a outra tabelinha. É uma outra classificação do tamanho das partículas, tá bom? Então essa daqui é a classificação de acordo com a solubilidade, saturada, insaturada ou supersaturada. Tem uma outra classificação que eu já vou passar de antemão para vocês saberem dentro de solubilidade, tá bom? Todos esses termos que eu usei, como solvatação, soluto, solvente, são termos bem comuns dentro da chamada química analítica, que é essa parte de solubilidade, de soluções. Dentro de um laboratório, uma das primeiras coisas que você tem que saber é como preparar uma solução. Como se prepara uma solução é um conceito básico, tá bom? Como preparar a solução. E a gente vai ter que conhecer isso dentro de química, tá bom? A gente vai vendo aqui, ó. Vamos lá.
lembrando de apagar aqui. Finalmente a gente aproveita o tempinho aí enquanto vocês estão copiando e vai eliminando o quadro. Tendo aqui o quadrinho pequeno. A gente não consegue ter o tempo de vocês copiarem e a gente eliminar do quadro tudo a tempo. Então tem que ficar apagando aqui, tá bom? Mas então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai agora entender classificação das soluções de acordo com as dispersões, tá bom? Então vou colocar aqui a dispersão. Tamanho das dispersões. Daí aqui eu vou colocar o tamanho das partículas. É uma tabelinha. Daí a gente tem a visibilidade. A gente tem a separação por filtração, né? E por último, não menos importante, a gente tem exemplos dentro das dispersões. Bom, são 3 categorias de dispersões que existem. A solução, que é também chamada de solução verdadeira, tá bom? A gente tem a dispersão coloidal, ou chamada de coloide. E a gente tem a suspensão. Portanto, são 3 categorias. Espero que estejam vendo bem aí o quadrinho, olha só. Eu tenho as dispersões, que é a solução, a dispersão coloidal, o coloide e a suspensão. Eu tenho o tamanho das partículas, eu tenho a visibilidade. Eu tenho a separação, como que ocorre, e os exemplos dentro de cada uma das categorias. Vamos começar então com solução. Tá bom? Podemos começar com qualquer uma delas. Vamos começar com solução. Solução, as partículas são muito pequenininhas. Elas são até 10 angstrom. O que é 10 angstrom? Tá bom? Angstrom é uma medida, unidade de medida, que é essa daqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 1 vezes 10 a menos 10 do metro. Então é uma pequena parte da matéria, bem pequenininha. Então, quando você vai determinar o tamanho das duas partículas, você tem que imaginar que elas são bem pequenas. Então, teve alguém que contou essas partículas de todas as substâncias praticamente. E determinou o tamanho médio das partículas que vão estar compondo esse determinado soluto, que vai fazer parte da solução. Então, quando eu tenho ali uma solução, as partículas que estão compondo a solução do soluto, elas têm até 10 angstroms, tá bom? Com relação à visibilidade, como ele é muito pequenininho, ele vai ser invisível, ou seja, ele não pode ser visto. Não tem como ver. Para separação por filtração, não separa. Não tem como separar. O que seria então um exemplo disso? Uma solução que a partícula é muito pequenininha que você nem consegue ver separado. Seria aquela solução perfeitamente homogênea, que ela é homogênea de verdade. Exemplo, água e álcool, gente. Água e álcool não dá para ver a separação dele com nenhum tipo de equipamento. O exemplo de água e álcool, outro exemplo que nós temos, água e sal. Daí você poderia dizer, mas o professor colocou ali que não separa. A gente está pensando em separação por filtração, tá bom? Separação de água e álcool, e água e sal, qualquer separação a gente dá um jeito de fazer. Na química sempre se dá um jeito. Mas por filtração
Não tem filtro que vai reter a água e o álcool, vai passar os dois juntos. Água e sal passa por ali. Um filtro pode ser o mais fino possível que vai passar o sal. Sal de cozinha que coloca. Sal é sal de cozinha, tá bom? Ele vai passar. Ok? Dispersão coloidal. O colóide. O colóide tem um aspecto meio gelatinoso. Assim, ó. Vendo? Meio viscoso. Isto é um colóide, gente. Tá bom? Ele é gelatinoso, então seria o gel. É verdade. Então aqui podemos colocar até já, né? Gel, gelatina, tá bom? Há compostos que você nem imagina que seriam colóides. Mas, por um exemplo, a névoa é considerado um colóide. Tá bom? Porque as partículas ficam em suspensão ali, quando tem ali a mistura ali da dispersão. Outra coisa que corre nas nossas veias, o sangue, ele não é uma mistura homogênea, não. O que nós temos do colóide de característica, então? As partículas, elas são de 10 a 1000 angstrom. Já é bem maior, né? A solução era até 10, a colóide é de 10 a 1000. Então, ó, de 10 para 1000 já aumenta aí 100 vezes, né? Então, 100 vezes maior a partícula, já dá para separar. A visibilidade das partículas, ela é visível somente com um microscópio eletrônico, de alta varredura ainda. Então, se você olhar no microscópio eletrônico, qualquer um desses componentes aqui, você vai ver os solutos que estão dispersos no solvente, vai ver separadinho, tá bom? Como que eu vou separar então? Tem como separar? Tem sim. O sangue nosso, quando você faz uma doação, a doação de sangue é importantíssima para as pessoas que podem doar, é importantíssima, uma prova de amor pelo próximo, de empatia para com o próximo. Mas a questão do sangue, quando eles doam, é feita uma separação do sangue lá, né? Então eu tenho, por um exemplo, alguns problemas onde tem necessidade dos glóbulos vermelhos. Outro momento, a pessoa se queimou, por um exemplo, e perdeu o plasma. Então ela tem que ter uma reposição de plasma. Quando você doa teu sangue, ele é separado em frações que vão ser destinadas às pessoas que vão receber essas partes do teu sangue. Muitas das vezes, várias pessoas vão receber as partes do teu sangue, né? Não uma pessoa só vai receber todo ele, né? Não é colocar de uma veia, tirar e colocar já na outra. Ele é feito um processo, né? E como que separa-se então? Fazendo o uso de uma ultracentrifugação. Como funciona a ultracentrifugação? Ou uma centrifugação de laboratório de alta eficiência. Uma centrífuga de roupa, por exemplo, que é o mais comum. Quando eu pego uma ultracentrifugação, e ele faz assim o barulhinho. É assim mesmo. Quem já usou uma centrífuga de laboratório é assim mesmo. A gente no laboratório comum de ensino médio não tem, porque a gente não precisa, né? Fazer só para fazer duas práticas. Uma para descobrir soluções e outra para fazer aquela parte inicial ali do processo de separação de misturas. Meio desnecessário comprar um equipamento aí de 3, 4 mil reais, né? Então por isso que a gente não usa. Mas é interessante conhecer uma centrifugação. Uma centrifugação, ela separa os componentes em cubetas. Você coloca ali e ela gira. E ela pode girar até 3.000, 5.000 RPM, rotações por minuto, tranquilamente, dependendo da eficiência. Tá bom? Suspensão. Na suspensão, as partículas são maiores que 1000 angstrom. Tá bom? Então elas são maiores ainda. Consequentemente, a visibilidade é vista ao olho normal, ao olho nu, né, que eles dizem. O olho normal, bate o olho e você vê que ele está separado. A separação, eu uso um filtro comum. Qualquer filtro separa. Não precisa ser um filtro muito poroso, tá?
Então o que você separa com filtro comum, que você mistura, parece estar misturado, mas quando você olha mais com calma, ele vai depositar no fundo, ele vai para o fundo. O que você consegue imaginar que filtra? Claro, café. O café, gente, é uma mistura que o pó, ele não consegue ser dissolvido totalmente na água quente. Então parte dele vai sobrar. Você usa um filtro de café, tem gente que usa o coador, não tem. É o mesmo princípio, ele vai passar pelo pano, passar pelo papel com os poros dele. Daí passa os menores, né, os grãos que se dissolveram, e fica ali retido a maior parte. Então a filtração, o filtro comum, remove as partículas que não se dissolveram ali. Além do café, nós temos o que? Remédio, gente. Vocês já devem ter ouvido falar. Suspensão oral. Não ouviram? Tipo amoxicilina, suspensão oral. Então o remédio, você tira o pozinho e dissolve na água ali, coloca ali dentro do vidrinho. Daí ele tem a medida e tudo mais dele. Daí ele diz lá, agite antes de usar. Por quê? Porque ele vai depositar para o fundo. Você dá uma agitada. Daí você toma. Senão você vai tomando só a parte de cima que tem pouco remédio. Se você tomar só a parte de cima, depois vai sobrar todo o remédio embaixo. E não serve para nada. A amoxicilina, por exemplo, é um antibiótico poderoso. Tem que tomar a mesma dose sempre, né? Então você tem que agitar bem para depois tomar a amoxicilina. Porque a concentração tem que ser a mesma em todos os pontos ali. E só quando você agita. Se você esperar um pouco de tempo, ele já vai ir depositar no fundo mesmo. Água e terra. Água e areia. Mesmo princípio, gente. Água e terra, água e areia. A gente misturou bem. Opa, tá dissolvido aí, ó. Esperou um pouquinho, a terra vai indo pro fundo. Por quê? Porque as partículas, elas são mais densas e elas grandes não conseguem ser dissolvidas pela água. Daí elas acabam depositando no fundo. Beleza, gente? Tranquilo? Ok? Então encerramos essa parte de solubilidade da aulinha de hoje. Tudo é bom. Abraço.